Bom dia, galerinha do 8º ano. Vamos continuar a nossa aula de acentuação. Ó, tô lá no 7º, que eu acabei de dar uma aula para o 7º. E substantivo, né? Nós estamos trabalhando o gênero dos substantivos, nossos últimos 4 exercícios aqui, porque os outros já foram corrigidos numa videoaula de quinta-feira. Espero que vocês tenham feito as anotações. E vocês viram que naquela aula, eu até gostaria que tivesse sido, né, olhando para vocês, porque quando nós fizemos o exercício 11, eu acabei explicando para vocês que qualquer dúvida que nós tenhamos sobre qualquer palavra, quem é que vai determinar a escrita? Quem é que vai determinar o gênero da palavra, o plural dela? Nós vimos que os membros da Academia Brasileira de Letras. Existe um livro chamado Volpe, vamos pensar assim, um dicionário. O que é isso? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Eu até mencionei, se você digitasse no Google o Volpe, você iria encontrar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É lá que tem todos os registros aceitos pela língua portuguesa, ou que deveriam. Quem é que nos causou dúvida e nós precisamos? Foi o arco-íris. Porque para o Volpe, o que o arco-íris tinha ali? Igual eu disse, os arcos-íris. Mas o arco-íris acabou entrando no quê? Naqueles casos especiais. Então, caso você tenha dúvida, o dicionário vai te auxiliar no gênero e na escrita das palavras, ok? E no seu plural. E aqui, desde o século XX, quem é que faz isso? É a Academia Brasileira de Letras, que ficou incumbida do quê? De fazer o registro, de determinar a ortografia, o gênero e as variações das nossas palavras. E ele registra isso onde? No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o Volpe, certo? Pode falar, Júlia, eu não estava te ouvindo aquela hora. Eu vi que na correção que luso-brasileira é um adjetivo pacto composto. O que seria isso? É que ele é formado, nós não estamos falando de substantivos, sim. Não é a formação de palavras que dão nomes, sim ou não? Quando eu falo que ele é um adjetivo composto, ele está dando o quê, Júlia? Qualidades. Ele exerce, esse composto vai exercer a função do quê? De qualidades. Luso é português, né? É que nós não entramos ainda em adjetivos compostos, ainda não é este ano. Mas o luso, qual que estava no nosso exercício? Luso? Brasileiras. Brasileiro. É a união Portugal com Brasil. E essa união formou o adjetivo o quê? Luso-brasileiro. Certo? Vocês colocaram até a observação que o termo luso-brasileiros é um adjetivo pátrio composto. Eu coloquei lá, ainda pedi para que vocês fizessem essa observação. E a maioria dos adjetivos compostos formam o plural, o que acrescentando o S ao último elemento. Eu pedi para que vocês fizessem essa observação, porque às vezes vão aparecer outros compostos, adjetivos compostos, no meio do quê? Dos nossos substantivos. Eu até pedi para que vocês fizessem essa observação. Eu fiz na minha, eu fiz os meus exercícios como eu gostaria que vocês fizessem, com todas as anotações possíveis. Deixa eu ver o seu, Júlia. Olha lá, também com todas as anotações. Maria Tereza? Espero, depois eu vou olhar ainda dos outros, tá? Senão a gente não termina esse também. Passa muito rápido. Tudo bem, Júlia? Tiramos a dúvida?
Sim? Então vamos lá, exercício 11. Fala assim, aponte a incorreta. Deixa eu compartilhar a tela. Aponte a incorreta. Granduquesas, altares mores. O que acontece com granduquesas? Primeiro elemento for, se o primeiro elemento for uma palavra apocopada, e nós já vimos que apocopada significa que houve a supressão ou de letras ou de fonemas. Então, se o primeiro elemento for uma forma apocopada, quem vai para o plural? Apenas o segundo. Granduquesas. Foi isso que aconteceu. Somente o segundo foi para o plural, certo? Altares mores. Altares mores é um altar maior, principal. Então, ele é formado por um substantivo e por um adjetivo. Substantivo mais adjetivo, o que eu tenho? Duas palavras variáveis. O segundo não indica finalidade nem semelhança do primeiro. Se o segundo não indica nem finalidade nem semelhança do primeiro, quem vai para o plural? Os dois. Então, eu tenho altares mores. Peraí, professora, os dois vão para o plural porque um é substantivo e o outro é o quê? Adjetivo. Mores é maior. É maior, é a forma apocopada de maior ali. Então, eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Quando eu tenho duas palavras variáveis, ambas vão para o plural. E aqui, lembrando que o segundo elemento não indica a finalidade do primeiro. Ele não é semelhante, não indica semelhança. Então, as duas palavrinhas devem ir para o plural. Ok? Então, granduquesas e altares mores, certas. Nós queremos a incorreta. Vai, vens, e os leva e traz. Vai, vem, substantivo terminado em M, troca o M por quem? Por NS. Regrinha do substantivo simples. Substantivo terminado em M, troca o M por NS. Certo? Leva e traz. Leva e traz, ele se encaixa onde? O que vocês colocaram? Verbo com significação oposta. Verbo com significação oposta, quem? O que acontece? Ficam invariáveis. Quem é feito plural? Como é feito plural? Apenas com o uso do determinante. Foi isso que fez. Os, leva e traz. Por que leva e traz ficou invariável? Porque são verbos de significação oposta. E se os meus verbos são de significação oposta, fica invariável. Tá? Então, vai e vens e os leva e traz, correto. Não é a que nós queremos. Flores de lis, navio escola. Substantivo ligado por preposição. Quando o meu substantivo é ligado por preposição, quem vai para o plural? Apenas o primeiro. Quando o substantivo é ligado por preposição, quem vai para o plural? Apenas o primeiro. Foi isso que eles fizeram. Flores de lis. Navio escola. A finalidade do navio é ser escola. Se a finalidade do navio é ser escola, quando o segundo elemento indica finalidade ou semelhança do primeiro, quem vai para o plural? Apenas o primeiro. Então, eu tenho navios escola. Para finalidade, professora, o segundo tem que ser finalidade? Ou semelhança. Se o segundo indicar finalidade ou semelhança do primeiro, somente o primeiro vai para o plural. Eu vou encontrar navios escolares encaixando na regrinha de substantivo mais substantivo? Até vou. Mas eu já falei isso aqui anteriormente.
nós vamos abordar, quando possível, nós vamos colocar aquela regra mais especial, aquela regra que diz, se o segundo elemento indicar finalidade ou semelhança do primeiro, quem vai para o plural? Apenas o Primeiro. certo? Nem os próprios gramáticos se entendem em relação ao plural de todas as palavras na nossa língua. Nem eles. Tem um veredito, tem muitas palavras que causam o quê? Discussão, certo? Porque uns se encaixam em uma regra, outros encaixam em outra regra, tá? Aqui o navio escola pra gente indica a finalidade do navio. Se indica a finalidade do navio, apenas o primeiro vai para o plural. Então, nós temos flores de lis, certo. Navios, escola, certo. Mal me quer. Mal, mas quer. Dois substantivos, né? Eu tenho um substantivo composto que não é separado por hífen. Se eu tenho um substantivo composto que não é separado por hífen, o que eu aplico? A regra do substantivo simples. E qual é? Substantivo terminado em R, acrescenta-se o quê? Esse. Então, se o meu substantivo é terminado em R, acrescenta-se esse. Foi isso que aconteceu. Mal me quer, mal me queres. Certo? Fiz. Bem te fiz é onomatopeia. Se o meu substantivo é palavras repetidas ou onomatopeias, quem vai para o plural? Apenas o último. Não é isso? Se é uma onomatopeia, quem vai para o plural? Apenas o último elemento. Então, bem te fiz. Apenas o último elemento foi para o plural. Correta. Aves Marias, guarda noturnos. Aves Maria. Pessoal, ave, faça essa anotação. Eu vou até interromper aqui para olhar para vocês. Ave é o quê? Vem do latim. E significa, vem do latim, e significa salve Maria. Acho que vocês já sabiam. E se é salve Maria, salve é verbo. Verbo é palavra invariável. Se é palavra invariável, quem vai para o plural? Apenas a segunda. Então, o correto na língua portuguesa é o quê? Ave Marias. É muito comum ouvirmos por aí Aves Marias. Mas o salve, que é palavra invariável, professora? Hã? O salve, que é palavra invariável? É ave, e ela vem do latim, e significa salve. Salve não é verbo? Então, o que eu tenho ali? Salve Maria. Verbo mais substantivo. Se eu tenho verbo mais substantivo, quem vai para o plural? Apenas o segundo elemento, o último elemento. E é muito comum ouvirmos por aí Aves Maria. Aves Maria. Principalmente no que envolve ali a Igreja Católica, ela fala muito Aves Marias. E agora nós sabemos, ave significa salve. Salve é verbo. Verbo mais substantivo, quem vai para o plural? Apenas o substantivo. Verbo não vai para o plural. Ok? Tá. Então, aqui está nosso erro. Nós temos Aves Marias. Com o que as pessoas associam, professora, para falar Aves Marias? Ô, Ana, na verdade, eles nem associam, eles não associam com outras palavras. O que acontece ali? São várias vezes que faz aquela oração. E por ser várias vezes, porque lá no terço faz várias vezes essa oração, se não me engano. O que acontece? Aí sim, associa com a ideia de repetição, de ser feito várias vezes. Independente aí da religião, mas essa é um termo usado na religião católica. Você lá, quando vai confessar, ele não manda você rezar lá 10 Pai Nossos e
20 aves Marias. Por quê? Porque vão ser feitas várias vezes. Por ser feitas várias vezes, dá uma ideia de repetição. E essa ideia de repetição dá ideia de plural. Por isso que eles usam no plural. Mas, salve Maria. Verbo mais substantivo, palavra invariável mais o meu substantivo. Quem vai para o plural? Apenas a segunda palavra. Certo? Tá. Então, o nosso erro está aí. E guarda noturnos. Lembra que nós vimos que quando o meu substantivo começar com a palavra guarda, se formar pessoa, ambos vão para o plural. Se formar coisa, apenas o segundo. Formou pessoa, então o que eu tenho? Guardas noturnos. Ok? Então, quem está errado? O item E, a alternativa E, certo? Olha o meu exercício, que eu fiz questão de fazer bonitinho, como se fosse na lousa. Nossa, eu estou sentindo uma falta da lousa, vocês não têm ideia. De colocar tudo isso na lousa aqui, ó, bem... acho que até vocês estão sentindo falta de uma lousinha, né? Cheia de conteúdo. Usar canetas. Sentindo falta de tudo. Tudo colorido. Isso. Por isso que eu vou resolver os exercícios, eu falo, ó, eu vou fazer como se fosse a lousa. E eu faço. Eu até pensei em colocar uma lousa aqui, mas não deu certo. Vamos para a próxima. Uberlândia, dentre os plurais de nomes compostos, aqui relacionados, há um que está errado. Qual? Vamos voltar lá. Qual está errado? Qual, pessoal? Escolas modelo, está certo? Aplicou a regra do quê? O segundo elemento indicar finalidade ou semelhança, apenas o primeiro vai para o plural. Okay? Quebra nozes, está certo? Primeiro é verbo. Se o primeiro é verbo, só o segundo vai para o plural. Quebra nozes, certo? Chefes de seções. Peraí. Se o meu substantivo é ligado por preposição, quem vai para o plural? Apenas o primeiro. Então, qual é a forma correta? A forma correta é o quê? Chefes. A forma correta aqui, o que nós temos? Chefes de seção. Qual que é a regra, professora? Se o meu substantivo composto é ligado por preposição, quem vai para o plural? Apenas o primeiro. Qual que é a regra? Se o substantivo composto é ligado por preposição, olha a minha preposição, apenas o primeiro vai para o plural. Se o meu substantivo composto é ligado por preposição, apenas o primeiro vai para o plural. Então, é chefes de seção. Encontramos o erro. Quem é o erro? A C. Por que não pode ser a D? Guardas noturnos. Guardas noturnos. Iniciou com guarda e formou pessoa. Ambos podem ir para o plural. Certo? Redatores, chefes. Redatores, substantivo, chefe, substantivo. Substantivo mais substantivo, duas palavras variáveis. O que eu tenho? Ambas devem ir para o plural. Ok? Então, o item errado é o C, porque o correto é chefes de seção. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Não. Depois nós temos o quê? 13. Ita. Identifique a frase correta. Mariazinha e Rita são duas leva e trazes. Quem é que pode me falar? Essa? Acabei de dizer ela lá na 11, se não me engano. Eu. Fala, Leva Júlia. não é... A gente tem que mudar o determinado.
determinante, porque são verbos com significações opostas. Então, ambos são invariáveis. Então, o determinante vai para o plural. Então, eu tenho verbos com significação oposta. Se eu tenho verbos com significação oposta, fica invariável. Então, o que está errado aí? Não é leva e trazes, e sim duas leva e traz. Invariável. Então, verbo Não muda, com tem que significações... mudar só o artigo, então. Sim, verbos com significações opostas ficam invariáveis. Isso mesmo. Então, o correto é o quê? É apenas as, né? Porque são Mariana e Rita, leva E traz. e traz. Ok? B. Os filhos de Clotilde são 2 espalhas brasas. O que são isso? Alguém procurou aí o que é espalha brasa? Não. O que eu tenho? Espalha, verbo, brasa, substantivo. Se a primeira é verbo, quem vai para o plural? Apenas a segunda. Então, é espalha, brasas. Errada, porque aí colocou as duas. Depois nós temos, o ladrão forçou a porta com pés de cabra. Substantivo ligado por preposição. Se o meu substantivo é ligado por preposição, quem vai para o plural? Apenas o do pés de cabra. Opa. Está certo? Colocou pés de cabra? Colocou. Então, nós encontramos a certa qual? Sim. Sim. Só vai o primeiro quando é ligado por preposição, né? Só o primeiro. Quando o substantivo composto é ligado por preposição, apenas o primeiro vai para o plural. Depois nós temos a D. Godofredo almoçou 2 couves-flor. Couve substantivo, flor substantivo. 2 palavras variáveis. Se eu tenho 2 palavras variáveis, o que eu tenho? Ambas vão para o plural. Couves, flores. Por quê? Não indica nem semelhança e nem finalidade. Se não indica nem semelhança nem finalidade, as duas vão para o plural. Ok? Depois nós temos o quê? Alfredo e Radagásio são 2 gentil homens. Gentil é adjetivo. Adjetivo mais substantivo, 2 palavras variáveis. Então, o que eu tenho? Gentes, homens. Ok? Os dois vão para o plural. Plural. Porque eu Mas, tenho professora, não teria que ser homens gentis? Não, porque aqui, ó, ele colocou a ordem do quê? Gentis, homens. Primeiro veio o adjetivo e depois veio o substantivo. Não tá errado? A formação do... Porque se você colocar homens gentis, não é mais um substantivo composto. É simplesmente um substantivo sendo caracterizado por um adjetivo. Ó, e você tem que pensar como é que surgem os substantivos compostos. Os substantivos compostos surgem da união, da formação de 2 palavras que já existiam, certo? E essas 2 palavras que já existiam, essa formação, ela pode ser por justaposição ou aglutinação. É isso que eu quero abrir um parênteses aí e explicar para vocês, porque na 14 nós vamos usar isso. Então, o que vocês têm que pensar? Que quando eu junto 2 substantivos, eu estou fazendo uma composição, certo? E o que é isso? É um processo linguístico através do qual ocorre a formação de 2 palavras ali, de novas palavras, a partir de 2 ou mais. Então, como é que forma leve e traz? Como é que formou o espalha brasas? Através de um processo linguístico do quê? Da formação de novas palavras, certo? Juntando o quê?
ou juntando essas palavras ou juntando os seus radicais. Então, esse processo é um processo de composição, em que eu vou compor ali, vou unir, vou juntar dois radicais ou duas palavras, e com isso eu vou formar uma palavra nova. E essa palavra nova vai ser o meu substantivo composto, certo? Pessoal, então aqui, entendeu, Ana, por que não pode ser homens gentis? Porque eu uni ali o gentil com o homem para criar uma palavra só, para criar uma denominação, um nome só, certo? Para chegar em gentis homens, eu juntei dois radicais para chegar a uma palavra, ok? E depois nós temos, então, nós temos o quê? A C. Nós temos a C, tá? Nono ano. Desculpa. Perdão. Vamos sair e entrar de novo, porque eu quero terminar a 14, para não ficar nenhum exercício dessa folha para amanhã, tá? Porque nós já vamos, faltam 3 minutinhos e ele vai cortar. Então, vamos sair e entrar novamente, tá? Lá no YouTube vai ficar só até aqui, porque a outra não vai ser gravada, esse pedacinho, tá bom? Ou eu vou gravar assim, eu vou colocar 2 links, tá? Porque eu vou falar sobre justaposição e aglutinação, tá? É o mesmo ID, Fernanda? Oi? É a mesma senha, o mesmo ID? Mesma senha, mesmo ID, tá? Podem voltar, podem sair e voltar. Vou encerrar essa.